boa noite, graça e paz para quem está entrando na nossa live dessa semana sobre calvinismo. Já vamos começar, aproveitem para estar compartilhando. Convide seus amigos, seus familiares para estar conosco. Tenho certeza que vai ser uma live abençoada. Daqui a pouco o nosso convidado está chegando. Vamos começar já, tá bom, pessoal? Só aguardando aí o nosso convidado dessa noite está entrando aqui também.
Vamos lá, vamos lá. Não tô conseguindo fazer o convite daqui. Foi. Aí, conseguimos. Graças a Deus. Deixa eu botar o fone aqui, que eu acho que vai ficar melhor a qualidade. Aqui Pronto. tá com escura. Peraí, deixa eu... Aqui. Entendi que a parte de baixo parece estar um pouco escura, ou é impressão minha? Oi, desculpa, não entendi. Essa parte de baixo aqui do meu vídeo parece estar um pouco escura, ou é só impressão minha? Eu acho que é só uma impressão sua, que tá bom. Pra mim, pelo menos tá bom. Ah, então tá ótimo, então. Bom, então vamos iniciar. Para quem está presente aí e não chegou a ver ainda nenhuma live da nossa igreja, né? A gente tem uma live semanal, tá? Comumente é segundas-feiras, né? 9 horas da noite, né? Mas essa semana a gente fez excepcionalmente, né? Na terça-feira às 8 horas, para estar se adaptando ao horário do nosso convidado dessa noite, né? A nossa live ela costuma durar em volta aí de 1 hora, né? Aí a gente pode passar um pouco mais, né? Hoje a gente fez exatamente isso no Facebook, porque no Instagram é 1 hora, né? E no Facebook a gente pode passar um pouquinho, então não tem problema, né? E a ideia, né, da live de hoje é um debate indireto, né? Algumas pessoas não entenderam muito bem o que é debate indireto, né? Achou que eu ia debater com o Tourinho, não. Eu vou ser só o intermediador, né, desse debate indireto. E como é 1 hora de live, né, a gente vai, de vez de fazer os dois debatedores, né, para discutir as ideias, a gente vai fazer uma live com cada um, né, e para ser 1 hora só falando sobre aquele assunto, né, para a gente poder deixar a coisa um pouco mais robusta, né, um pouco mais rica, né. E a ideia aqui vai ser
também ser um bate-papo, né? As pessoas aí vão poder contribuir com perguntas, com comentários aí, na medida do possível, dependendo da quantidade de perguntas e comentários que tiver, a gente vai estar lendo todos e respondendo aí na medida do possível, né? Convidado nessa noite é o Francisco Tourinho, né? Autor do livro O Calvinismo Explicado, né? Também tem um canal no YouTube, não é isso? O Calvinismo Explicado. Ele também pode falar aí como que adquire, falar um pouco sobre o livro. Fica à vontade aí para falar aí suas palavras introdutórias, Tourinho. Olá, meus irmãos, graça e paz. Como o Tiago já disse, meu nome é Francisco Tourinho. Eu sou autor desse livro aqui, O Calvinismo Explicado, que ele surge com uma proposta de explicar realmente alguns dos problemas que comumente são levantados contra a doutrina calvinista, que eu já vinha acompanhando aí alguns debates desde 2016, que foi quando eu realmente me encontrei com a doutrina calvinista, e o meu encontro com a doutrina calvinista se deu justamente porque eu comecei a ver que as acusações que eram feitas contra o calvinismo, elas não eram verdadeiras. Elas, na verdade, eram fruto não só da falta de compreensão daqueles que são nossos adversários de ideias, como principalmente por uma má representação que os próprios calvinistas fazem da nossa doutrina na internet. Por muitas vezes, pessoas leigas, mas que se passam leigas no sentido realmente de não saber, não de ser, não leigo no sentido mais estrito da palavra, né? Usado por católicos, romanos, por luteranos, que é aquele sentido em que você simplesmente não faz parte do clero. Você é aquele irmão da igreja, né? Então, esse irmão da igreja também é chamado leigo lá, mas eu estou falando de leigo no sentido realmente de ser neófito, de ser aquele que não tem um entendimento, que não tem um estudo aprofundado e acaba fazendo uma má representação da doutrina. Como vocês vão ver, ela não é uma doutrina tão fácil, mas à medida que ela é explicada, ela pode ser entendida por qualquer pessoa que tenha uma boa vontade, né? Que é difícil hoje também, que nós já olhamos para a doutrina do outro com um olhar de preconceito, com um olhar de que está errado, e aí quando eu tenho essa visão já preconcebida, eu já tendo a descartar todos os argumentos e, inclusive, dependendo do seu grau de honestidade, você já espantalhar, né? Ou seja, criar uma doutrina que não representar aquela doutrina que é verdadeira, né? E aí, se você tem pessoas do nosso lado que já ajudam a fazer isso, então piora mais ainda. Então, o livro, eu escrevi esse livro nesse intuito. Motivo pelo qual eu recebo ataque de todos os lados, né? Não só dos meus adversários de ideia, como até dos próprios calvinistas. Né? Ah, mas isso aqui está errado por causa disso, daquilo. E não está. O livro, foi ad fontes, eu realmente parei para ler as fontes originais, os primeiros puritanos, pendei muito, lendo material aí na internet, baixando livro em inglês aí, me arrebentando, porque foi bom para mim, porque pelo menos eu aprendi um pouco mais de inglês, né? Mas para mim foi muito dificultoso, porque eu não dominava o inglês. Ainda hoje eu não sou um cara fluente, assim, né? Mas eu já leio alguma coisinha. E principalmente pelo espanhol. O espanhol tem muito material de calvinismo também. E eu já tinha uma certa fluência no espanhol, porque eu morei na fronteira, tinha feito curso de espanhol, e aí eu fui procurando material em espanhol também, achei muita coisa. E o livro ele tem esse objetivo, e eu acho que isso é importante para o nosso debate, né? Eu acho que talvez um título que poderia ser dado para esse livro seria Desmistificando o Calvinismo, porque tem realmente muitos espantalhos, né, a nosso respeito, que não são clarificados nos debates comuns da internet. Muito bom. Eu quero agradecer o... Você pode entrar em contato comigo mesmo nas minhas redes sociais, mas eu tenho um site chamado calvinismoexplicado.com.br. Você pode comprar por lá também, no cartão. Você pode gerar boleto, você pode dividir. Lá no site dá várias opções. E também tem a livraria Teologia da Reforma,
que ela também vende o meu material. Você pode também procurar lá, falar com o William, que ele faz todo o processo por lá mesmo, entendeu? Manda entregar na sua casa. É um cara super bacana, uma livraria que é realmente de ponta mesmo, realmente muito confiável. Muito bom. Quero agradecer, o Francisco Tourinho, pela disponibilidade, tanto em meu nome quanto em nome da Igreja Batista Central. É um prazer tê-lo aqui conosco, tá bom? Eu só queria dizer que eu sou batista, viu? Muita gente pensa que eu sou presbiteriano, porque o livro ele tem um caráter extremamente, fortemente confessional. E eu não cito nenhuma vez aqui a confissão de fé batista. Né? Então, como a boa parte do meu livro é baseado na teologia dos congregacionais e dos presbiterianos, aí muita gente pensa que eu não sou batista, mas eu sou um batista, viu? Apesar de eu ter removido muitas das diferenças que eu tinha antigamente com os presbiterianos, mas eu ainda continuo um batista. Amém. Bom, vou explicar como vai funcionar aqui o debate para quem está nos ouvindo, né? Você também que estiver ouvindo posteriormente, tanto no YouTube da igreja, né, quanto no próprio Facebook mesmo, vai ficar aqui disponível, né? Vou explicar mais ou menos como vai funcionar, tá? A gente vai trabalhar tanto com o Tourinho, né, quanto com o Alcino semana que vem, que vai defender o arminianismo, vão ser feitas 10 perguntas, tá? Para cada um. Essas 10 perguntas, 4 foram feitas por mim, dos dois lados, né? Eu vou estar representando aí o público mais leigo, tentando fazer perguntas aí que eu acho que as pessoas têm mais dúvida nesse assunto, né? 3 perguntas foram feitas pelo próprio defensor da ideia, né? Que são perguntas que ele entende que são importantes para um bom entendimento da ideia. E 3 perguntas foram feitas pelo opositor de ideia, né? Que são para pegar aí os pontos aí que de repente tem alguma ou possibilidade de inconsistência, tá? Então, é assim que vai ser feito. Vão ser 10 perguntas nesse formato para os dois defensores de cada ideia, tá bom? E também aí tem os comentários, né? Que vocês podem estar fazendo outras perguntas e outras contribuições, tá bom? Vocês podem ficar à vontade. Então vamos começar aí pela primeira pergunta, né? A primeira pergunta é o seguinte: a pergunta eu acho que introdutória para a gente começar a entender o assunto. Tem muita gente que não conhece bem o que é arminianismo, o que é calvinismo. Então, acho que a primeira coisa que a gente tem que começar trabalhando é o que é o calvinismo, afinal de contas. Fica à vontade para O responder. calvinismo, na verdade, quando nós falamos, ele tem diversas facetas, né? Desde, poderíamos conceituar, por exemplo, como a doutrina dos seguidores de Calvino, por assim dizer, né? Que é o mais comum, embora esse não seja um nome adequado, porque Calvino é o nosso mestre e nem é o criador daquilo que a gente acredita. E ele também não goza de uma autoridade primária e nem está acima de outros teólogos também da mesma linha. Então, o calvinismo, em termos doutrinários, ele é uma doutrina conciliar, ele é uma doutrina que é baseada em documentos, em confissões, né, e em concílios, né, que a gente geralmente usa ali o concílio de Dort, o concílio de Westminster, que também foi um concílio. Há um debatezinho sobre isso daí, mas a maioria considera que ali sim foi um concílio. E o concílio de La Rochelle, né, que a confissão lá de fé francesa, né, de La Rochelle, foi escrita pelo próprio Calvino. Então, nós temos aí as confissões, confissão helvética, confissão belga, e por aí vai. São cerca de 11 confissões aí que está representada a doutrina oficial do calvinismo. Por outro lado, o melhor seria chamar de teologia reformada. Esse nome ele é mais adequado. O calvinismo também, ele assumiu um aspecto jocoso na época da Reforma, por conta que os protestantes chamavam os católicos romanos de papistas. Os papistas, até hoje, eles ficam zangados com isso, né? Não é um adjetivo que eles gostam. E para devolver uma espécie de apelido ou uma espécie de ofensa, eles então apelidaram aqueles que tinham como centro de sua teologia ali Genebra, eles devolveram e chamaram de calvinistas, né? Ou seja, os papistas e os calvinistas.
E é por isso que o próprio Calvino se opôs ao uso desse termo. Então, calvinista mesmo, ele pode evocar uma palavra enganosa e um significado enganoso. No entanto, com o decorrer do tempo, acabou que essa palavra ficou, né, e ela é símbolo daquela segunda reforma, por assim dizer. Teve a reforma luterana, e aí depois teve aquela reforma lá de Genebra, né, que foi zwingliana, e depois calvinista, né, ali com Calvino, com Beza, né, que deu a continuidade ali, que deu esse que nós conhecemos hoje por teologia reformada. O principal aspecto dessa teologia não só na área da providência, como na área da predestinação, mas é um forte peso sobre os 5 solas da Reforma Protestante. Né? E me parece que o sola gratia ele ganha um destaque a mais aí na teologia reformada calvinista, né? Que talvez pudesse ser o nome mais adequado, aí, reformada calvinista, no sentido mais amplo, dado que os luteranos também são reformados, os zwinglianos também são reformados, né? Então, nesse sentido mais amplo, o correto seria teologia reformada calvinista. Num sentido mais estrito, somente teologia reformada e o nome calvinista ele ficaria de lado. Existe também, depois, a partir do século XIX, aí, com Abraham Kuyper, nós ganhamos uma nova denominação, né, que seria a palavra calvinismo, e aí lá ele vai definir como uma cosmovisão, né, como uma visão de mundo, aí sim já ganha um aspecto positivo, não mais aquele aspecto negativo da época da Reforma, que é uma cosmovisão, ou seja, um modo realmente de você enxergar o mundo, né, onde está em voga a soberania de Deus sobre todas as coisas e em todas as áreas da vida, seja na área política, seja na área emocional, seja, em qualquer área da vida, seja secular ou sagrada, né, não existiria mais essa divisão dessas esferas, né, o do sagrado e o secular, mas seria uma coisa só onde Deus seria soberano em todas as áreas, inclusive na política. Daí nós temos essa questão da igreja e Estado, ou seja, todo um debate a respeito disso daí. Mas, enfim, calvinismo dada essa nova definição, uma visão de mundo, onde nós destacamos que Deus ele é realmente soberano e deve governar todas as áreas de nossa vida. Ou seja, não há nenhum ponto no universo em que... Eita, sabia que caiu. Esperar ele retornar rapidamente. Voltou. Voltei. Tá parecendo TV Cruz, pô. Isso é antigo, hein? Chegou assim, era menino, tinha TV Cruz, aí tava falando aqui, aí entrava um negócio no meio, aí começava o desenho. Intervalo comercial. Não sei se é o produto. Aqui, ó, compra o papeteco do Calvinismo explicado. Show. Você parou a nenhum ponto do universo? Ele vai concluir ou já concluiu a Aquela ideia? famosa frase do Kuyper, né? Não há nenhum ponto no universo em que Deus não possa dizer, isso aqui é meu. Então, governar realmente os pontos do universo. Então, calvinismo eu acho que seria muito bem definido por esse ponto. É claro que existem livros. Tá tendo uma espécie de eco aí. É o meu ou o teu, será? Deve ser no meu, calma aí. Se melhorou. Fala aí, vê se melhorou. Pois então, assim, tem livros. Melhorou agora. Existem livros camalhar só para explicar o que é calvinismo. Então, para fazer um resumo bem sucinto,
seria isso daí, calvinismo. Não tem a ver necessariamente com doutrina da predestinação. Inclusive, se você pegar o livro do pastor assembleano famosíssimo, arminiano, acho que é Silveira alguma coisa, que eu esqueci o nome dele, em que ele diz que o próprio Armínio, vendo por esse aspecto, ele era um calvinista. Né? Então, você vai ter um aspecto eclesiológico, você vai ter aspectos aí que são mais amplos, né? Do que... É por isso que hoje, por exemplo, muitos se opõem ao termo, por exemplo, pentecostal reformado, porque normalmente os calvinistas são cessacionistas, né? E aí por aí vai. Então você vai aplicando o termo calvinismo a uma infinidade de aspectos da vida humana, que vai chegar a um ponto em que você vai dizer, sou calvinista nisso, não sou calvinista naquilo. Você entende? Dado o modo como é eclético hoje, dada essa interação que nós temos hoje com diversas tradições cristãs, ficou tão eclético que fica difícil realmente você dizer hoje assim que é calvinista em tudo. Né? Mas calvinismo é basicamente isso daí que eu falei. Então, cosmovisão de um tempo para cá e também visto nesse aspecto lá do termo jocoso, lá na época da Reforma, né? Daqueles que fizeram parte da Segunda Reforma. Muito bom. Eu poderia falar que eu acho que acho que é bem relevante para a discussão, a questão dos 5 pontos do calvinismo. Esses 5 pontos, alguns dizem que ele surgiu em Dort, né? E ele surge realmente numa forma seminal em Dort, né? Mas eles foram ganhando força do século XIX para cá também, né? A famosa tulip, né? Ela ganha força do século XIX para cá. Até então, nós tínhamos realmente, né, de forma seminal, todos esses pontos, assim como se você pegar, por exemplo, os 5 solas da Reforma, eles foram ganhando esse nome, assim, sistematizado, de um tempo desse para cá, né? Dentro da doutrina, dentro do corpo de doutrinas, que você ia lendo e você ia vendo que os reformadores acreditavam exatamente naquilo. Mas não tinha, assim, como hoje nós temos, né, por assim dizer, um banner, né, escrito assim, 5 solas da Reforma. Né? Não tinha esse banner, assim como na época dos reformadores, da Segunda Reforma, dos primeiros calvinistas, não tinha esse banner dos 5 pontos do calvinismo. Mas nós já tínhamos, já de forma seminal e de forma até clara, né, todos esses pontos na doutrina deles. No entanto, alguns pontos não, mas principalmente o ponto. Os outros foram questionados tão poucos que chega a ser irrelevante esse questionamento, dentro da própria tradição reformada. Mas a questão da expiação limitada e ilimitada, ela chegou a ser bastante questionada dentro do próprio calvinismo. Né? Daí nós temos o Moisés Amirô, e depois os amirrodianos, né? São aqueles chamados calvinistas de 4 pontos. E por incrível que pareça, nós tivemos grandes, mas grandíssimos nomes dentro do calvinismo. Estima-se que no século XVIII, cerca de 40% dos calvinistas não acreditavam na expiação limitada. Eles acreditavam na expiação ilimitada, realmente. Então, aí se desmembrou, existiam diversos ramos da forma como se lidava com essa doutrina na época, e de forma que nós não podemos, de forma alguma, reduzir o calvinismo aos 5 pontos. Dizer que alguém só é calvinista se ele acreditar nos 5 pontos. E, infelizmente, é isso que acontece hoje. Né? Alguém hoje que é um calvinista de 4 pontos, por exemplo, ele é praticamente excomungado da igreja, né? Ele é deserdado. Né? Isso não aconteceria de forma alguma no século XVIII, por exemplo, século XVII. Né? E isso daí é algo moderno também. O calvinismo moderno ele tem tomado rumos bem estranhos com relação ao calvinismo que era no passado. Mas, enfim, isso aí é uma coisa que a gente tem que parar e observar e tem que ver no que vai dar ainda, né? Muito bom. Vamos para a segunda pergunta, então. Eu vejo muito na internet, né? Na internet a gente vê muito debate, né? Até às vezes acalorado com relação a essa questão da soteriologia, né? Calvinismo versus arminianismo. E sempre aparecem pessoas, né?
dizendo que esse tipo de debate não deveria acontecer, que esse tipo de discussão não é importante. Eu vi até há pouco tempo uma pessoa falando que nem tem interesse em saber nada sobre Calvino, nada sobre Armínio, não quer nem saber o que eles pensavam, enfim, porque isso não é importante, o que é importante é conhecer a Jesus. Tendo em vista isso, eu quero saber se você acredita que essa discussão é importante e qual é a relevância, né, desse assunto para a vida do cristão. Academicamente, essa discussão ela é muito importante. Academicamente. Na medida em que você vai descendo para a parte mais popular da igreja, é irrelevante. Por quê? Porque a maioria esmagadora das pessoas, elas procuram a igreja porque elas precisam de força para viver. Elas não estão lá atrás de uma satisfação intelectual, mas elas estão lá porque elas sentem um vazio no coração, entendeu? Porque elas sentem um vazio existencial e elas procuram algo que preencha a vida delas, né? Então, quando você vai à igreja porque seu filho está na droga, porque seu casamento está destruído, porque você mesmo está passando por alguma doença, por algum problema, por algo que você necessita de força, de ajuda, ou até mesmo você está passando por crises existenciais, debate sobre lógica, sobre ordem dos decretos, sobre minúcias, né? Sobre escolasticismo, isso e aquilo, sobre termos técnicos, eles vão se tornando cada vez mais irrelevantes na sua vida. À medida em que você vai se tornando mais ajustado e que você vai crescendo intelectualmente dentro da doutrina, vai crescendo intelectualmente dentro da igreja, esse debate ele já começa a ser relevante. Por quê? Porque o pastor, naturalmente, ele vai guiar, ele é um guia, né, como a escritura fala, né? Existe cego guiando cego. Existe também aqueles que enxergam guiando outros que enxergam, né? Ou seja, à medida que você vai avançando na vida eclesiástica, que você vai ser um diácono, um presbítero, que você procura um seminário, que você quer agora aumentar o seu conhecimento dentro da doutrina cristã, aí esse debate ele vai se tornando relevante, porque a igreja, como se ela precisa de uma doutrina saudável. E qual seria a doutrina saudável? Aí alguns vão dizer que é o calvinismo, outros vão dizer que é arminiano, outros vão dizer que é molinista, tomista, e aí durandista, escotista, e aí por aí vai, né? De forma que, em alguns aspectos, você pode dizer que a outra doutrina é danosa, e pode dizer que a outra não é danosa, e aí sim, mais na frente, você vai ter desdobramentos dentro da própria igreja que pode ser danoso por conta da doutrina, da visão que o pastor tem a respeito do próprio Deus. Né? Mas, no fim das contas, eu digo assim, agora falando por experiência própria, né? Uma experiência minha mesmo, entendeu? Não fiz nenhum estudo a respeito disso nem nada. Quando eu fui convertido, fui chamado pelo Senhor, fui chamado, eu tinha 8 anos. Né? Foi quando eu levantei minha mãozinha lá, ó, aceita Jesus. Né? Como é comum nas igrejas batistas, né? Mas você aceita Jesus, pá, aceito. E desde então, eu tenho batalhado pela fé, dentro dos altos e baixos, como a vida de todo crente, né? E hoje eu tô, daqui a pouco tempo, farei 36 anos. Então, eu tenho aí cerca de 27 anos dentro do corpo. E já vi pessoas piedosíssimas, homens de Deus, né? Homens mesmo que eu não sou digno nem de desatar a sandália do cara, e que ele é totalmente alheio a esse tipo de debate. Né? Então, a experiência nos mostra que esse debate, academicamente, é muito importante. Mas eu não acredito que ele seja um debate decisivo na salvação do crente ou para que você seja realmente conhecido por Deus, por assim dizer, que Deus conheça seu nome, né? Como a Escritura fala, eu nunca te conheci, né? Para aqueles que são reprovados. Então, isso não vai impedir de você de ser um eleito, tenha um bom relacionamento com você. Muito bom. Vamos para a nossa terceira pergunta. Eu queria que você falasse um pouco, né, da diferença entre o calvinismo infralapsariano e o calvinismo supralapsariano. Você poderia discorrer um pouco sobre isso? Posso sim.
né? Agora você entrou na minha área. Ah, calvinismo, isso aí tem a ver com uma questão da ordem lógica dos decretos, né? Nós acreditamos que antes da fundação do mundo, digo, antes da Terra existir, ou seja, dela começar a existir no tempo, Deus, ele emitiu todos os decretos daquilo que iria acontecer no tempo. Então, antes de existir tempo, existiu ali uma ordem lógica no qual Deus emitiu os seus decretos. Deus emite os seus decretos todos de uma vez. Não existe sucessão de tempo para Deus. É um momento só. Deus emite todos os seus decretos. No entanto, esses decretos eles obedecem uma ordem lógica, não uma ordem cronológica. Posso citar como exemplo os números. Os números eles existem ao mesmo tempo. No dia que foi dito assim, ó, o 1 existe, naquele mesmo momento 1 mais 1 é 2, entendeu? 10 mais 1 é 11, 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1 mais 1, 10 vezes dá 10, né? Ou seja, 1 trilhão. Todos os números negativos, então, todos os números eles passaram a existir de uma vez só. Mas você não pode dizer que o 3 vem antes do 1, nem pode dizer que o 2 vem após o 3, né, ou após o 10. Ou seja, eles obedecem uma ordem lógica, a uma ordem lógica, mesmo naquilo que sucede em um mesmo momento. Então, nós dizemos que Deus emitiu decretos de acordo com a ordem lógica. E aí está o debate. Nessa ordem lógica, quando Deus foi eleger e reprovar os seres humanos, ele já tinha em vista seres humanos caídos ou ele não tinha em vista seres humanos caídos? Ou seja, lá antes da fundação do mundo, Deus primeiro decretou a queda para depois decretar, eleger e reprovar, ou ele primeiro elegeu e reprovou para depois decretar a queda? Então, supralapsariano é a mesma coisa, e eu até prefiro esse segundo termo, que é o termo que eu vou incluir no livro, que é antilapsariano, ou seja, antes do lapso, antes da queda. Lapso é queda. Anti seria anterior à queda. A mesma forma seria supralapsariano, né? Seria acima da queda, né? Acima, eu não entendo quem foi que inventou isso daí, porque que é acima. Mas quem inventou isso estava pensando, né? Não acredito que numa descrição, né? De cima para baixo. Primeiro, Deus elege, reprova, e aí depois ele permite a queda, depois ele, dependendo dos vários tipos de supralapsarianismo que existe. Todos os tipos de supralapsarianismos, eles têm como característica comum a eleição e reprovação anterior à queda. Já o infralapsarianismo, ou postlapsarianos, eles acreditam que Deus primeiro permitiu a queda, ou decretou permitir, que isso significa que Deus decidiu não impedir a queda. Então nós dizemos que Deus decretou permitir, não há contradição alguma nisso, porque na medida que Deus decide algo, por exemplo, decide não impedir, aquilo é um decreto, porque se ele próprio diz que vai acontecer, ninguém mais pode desdizer o que Deus diz. Então, uma permissão de Deus também é um decreto. É por isso que muitas vezes nós temos problemas aí com os arminianos, porque eles colocam uma palavra contra a outra. Eles colocam a permissão contra o decreto, como se a permissão divina não fosse algo que tornasse o evento certo. Ou seja, Deus permite, mas mesmo assim pode não acontecer. Né? Mas nós acreditamos que Deus permite, e quando Deus permite, aquilo infalivelmente vai acontecer pela permissão divina. Então, a permissão também é um decreto. Então, os postlapsarianos, os infralapsarianos, vão acreditar que a eleição e reprovação ela é um decreto emitido após a permissão da queda, de modo que está caído,
a humanidade inteira está indo para o inferno e a eleição é um mecanismo de Deus para evitar essa tragédia da humanidade inteira ir para o inferno. Dado que todos já estão caídos e todos por si só não podem mais se salvar, mesmo que Deus fizesse um convite a todos, e há essa ala calvinista que defende que Deus emitiu uma graça suficiente sobre todos os homens, e esses homens, eles negam porque seu coração é duro, porque por si só eles não podem alcançar a Deus. Então, Deus emite um decreto de eleição para impedir que essa tragédia aconteça, ou seja, que toda a humanidade vá para o inferno. Os reprovados não são aqueles que Deus condena sem culpa, mas aqueles que Deus permite continuar no seu próprio caminho, visto que eles já estavam caídos por conta da queda e condenados. Deus não é uma causa eficiente da sua perdição. A causa eficiente da perdição do reprovado seria a queda. Deus apenas decide, então, deixar esses homens seguir agora o seu próprio caminho, enquanto no eleito, Deus vai emitir uma graça eficaz que vai mudar o coração desse homem para que esse homem possa se voltar para Deus. Então, no infralapsarianismo, e essa posição, ela é a posição predominante em todas as confissões e nos concílios também. Essa é a posição predominante. Então, não faz nenhum sentido a acusação de que Deus, por exemplo, condena pessoas ao inferno sem culpa. Isso nem no supralapsarianismo faz, né? Mas muito menos na posição predominante, na posição que é dita como oficial, que está nos documentos. Né? Os documentos, eles não condenam positivamente o supralapsarianismo, mas eles afirmam o infralapsarianismo. Né? Então, dado que que é afirmado, né, é salutar e é mais coerente para responder aos nossos adversários quando nós defendemos essa posição. Não torna Deus injusto, porque Deus no inferno, ele apenas tira muitos que já estavam lá. Entendi, muito bom. Vou ler alguns comentários aqui, antes de a gente passar para a próxima pergunta. A Luísa falando aí a respeito daquela segunda questão sobre a importância do calvinismo, né, na igreja, né, que você falou que quanto mais vai descendo aí na hierarquia, vamos dizer assim, né, mais relevante acaba se tornando, né, que você falou, né, sobre as pessoas estão buscando uma força para viver, né, geralmente inicialmente na caminhada, pessoalmente. Então ele fala assim, que ela fala bem falado, as pessoas estão realmente buscando apenas uma força para viver. Leonardo Moura fala assim, Tourinho provavelmente é o maior especialista da área, embora ainda não tão conhecido. Luiz Roberto, Deus continue sustentando. Como diz os pentecostais, eu recebo, irmão. Amém. Então, esses são os comentários até agora. Vamos para a quarta questão. No quinto ponto do calvinismo, né, existe a perseverança dos santos, né? Que é o entendimento daquele que o verdadeiro cristão ele não vai perder a salvação, não é isso? Isso. Aí eu vejo muitas pessoas com a seguinte dúvida, né? Na Bíblia, a Bíblia fala sobre apostasia, né? Que seria o abandono da fé. Só que se a pessoa abandonou a fé, significa que ela tinha fé anteriormente, né? E se ela tinha fé anteriormente, ela não seria um cristão, né? Então eu queria saber como que um calvinista, né? Ou como que se explica, né? A apostasia, né? Crendo na perseverança dos santos, né? No quinto ponto do calvinismo. Isso. Foram dadas várias respostas para essa pergunta, né, que é uma pergunta que já surge já desde os tempos de Calvino. Uma delas é que essa fé que nós vemos nas pessoas que se perdem, né, ela é uma fé aparente. E esse ponto de vista ele é um ponto de vista antropológico. Então, por exemplo, quando nós dizemos
que o braço do Senhor está conosco, né? Deus se arrependeu, Deus tem ciúmes, né? Obviamente, isso tudo é um ponto de vista humano, né? Na Bíblia está escrito ali um ponto de vista que ele é humano, né? Então, existem na Escritura formas de se expressar que são formas meramente do ponto de vista do observador. Então, para mim, se eu vejo que o irmão ele está batalhando diligentemente, ombro a ombro comigo, nós vemos isso aí em muitos casos, né? Ele ora, ele entende a mensagem, né? Ele recebeu de fato uma iluminação temporária, ele recebeu de fato uma iluminação temporária, que a Escritura fala, por exemplo, que uma mulher crente ela abençoa seu marido, mesmo ele não sendo crente. Então, nós vemos, por exemplo, lá no dia do juízo, vão ter pessoas que profetizaram, que oraram em línguas, que expulsaram demônios, que curaram pessoas, e Jesus vai dizer, olha, eu nunca os conheci, né? Não quer dizer o quê? Eu nunca conheci. Isso não é uma coisa de conhecimento cognitivo, porque Deus sabe todas as coisas. Deus conhece todas as pessoas. Cognitivamente, sim. Ele sabe quem é o ímpio e sabe quem é o justo. Se ele não soubesse quem era o ímpio, não tinha como ele dividir as ovelhas dele dos bodes. Então, ele sabe quem é cada um. Agora, esse conhecer é um conhecer de se tornar um com ele. Né? A Escritura, quando se tornou um com Eva, ele conheceu a Eva. Né? E a Escritura fala o quê? Que eu seja um com vocês, isso Jesus Cristo falando para os discípulos. Que eu seja um com vocês, assim como eu sou um com meu Pai. E a salvação é esta, que conheça a Deus, né? E o seu Filho, Jesus Cristo. Né? Então, conhecer é realmente ser salvo. A salvação é essa, conhecer a Deus e o seu Filho, Jesus Cristo. Né? Acho que é João 5,24, se eu não me engano. Mas depois eu posso pegar a referência bem certinho. Aí, você vê que a Escritura fala que conhecer é estar junto. Então, Jesus Cristo diz, nunca os conheci. Mas aqueles homens, eles pregaram, eles tiveram uma iluminação do Espírito Santo que o que isso prova, não que eles foram salvos, mas que pessoas que estão próximas dos homens de Deus também são abençoados. Então, você vê, por exemplo, que lá no passado, quando Deus queria destruir lá Sodoma e Gomorra, se eu não me engano, se pergunta para Deus, né? Mas se tiver 10 justos lá, né? Se tiver tantos justos, ou seja, por causa de uma quantidade mínima de justos, Deus não destruiria uma cidade inteira. Ou seja, toda a cidade ia ser abençoada porque uma quantidade de justos estava ali. Né? Então, o ímpio, por muitas vezes, ele recebe muitas bênçãos, inclusive espirituais, porque eles estão próximos dos cristãos. Então, dado que essas pessoas recebem bênçãos espirituais por estarem próximos dos cristãos, por muitas vezes eles se confundem com cristãos. Então, para quem está vendo, veja só, para quem está vendo, eu posso olhar para alguém e dizer, olha, esse homem é salvo. Por quê? Porque eu sei que se ele se manter até o fim daquele jeito, ele vai ser salvo. Ou ele está salvo se manter o tempo todo daquela forma. Quando é que eu sei que ele não era salvo? Quando ele se perde. Só que agora, na minha concepção anterior, ele era um homem salvo. Porque ele estava fazendo a vontade de Deus. Então, é apropriado, dada a minha visão, eu dizer, esse homem perdeu a salvação. Esse homem apostatou. Então, existe uma apostasia real e uma perda de salvação real, dado esse ponto de vista humano. Porque Deus já conhece o fim desde o começo. Então, dado que o fim daquele homem, que era se perder, já era presente para Deus desde o começo, não faz sentido esse homem ser salvo e não salvo para Deus. Mas para mim, e se eu sou um homem que estou escrevendo, eu posso muito bem dizer, olha, aquele homem ali aposta toda a fé. Por quê? Porque ele realmente estava na fé. Ele realmente fazia a vontade de Deus. Ele guardava a fé. Né? E a própria Escritura fala, né, que
Guardai diligentemente a fé, que uma vez foi dada aos santos. O que é a fé? É a doutrina. Né? Foi dada a doutrina para aquele homem. Aquele homem seguia a doutrina, ele seguia a fé. E aí, uma hora, ele deixou de seguir a fé. Então, você pode dizer, olha, apostatou da fé. Porque antes ele estava seguindo a fé, agora ele não segue mais a fé. Isso daí é uma coisa que não é absurda, contraditória, né? E muito menos ensina que o homem perde uma salvação do ponto de vista transcendental. Ou seja, que Deus realmente salvou aquele homem e depois retirou dele a salvação. Do ponto de vista transcendental, não. Mas do ponto de vista predicamental, ou seja, dos predicamentos, do ponto de vista criatural, ou seja, da criatura, daquele que escreveu, ele pode sim dizer, assim como eu posso dizer, que fulano A ou B estava na fé e agora apostatou da fé, porque ele não segue mais a doutrina. Muito bom mesmo. Paulo Henrique falou, o Calvinismo Explicado é um dos melhores livros sobre o assunto. Obrigado pela contribuição, Paulo Henrique. Amém. Vamos para nossa quinta questão. Agora a gente vai começar a aprofundar um pouco mais, né? Vamos falar agora sobre a questão da predestinação e como isso se concilia, né? Como que isso funciona, né? Com relação ao livre-arbítrio também, né? Então, pergunta é, a predestinação anula o livre-arbítrio? Em que sentido o calvinismo rejeita o livre-arbítrio? O livre-arbítrio, usando aqui as palavras de John Owen, o calvinista, primeiro eu vou dizer no que nós cremos. Nós cremos que toda decisão do homem, ela é de livre vontade. Ela não é coagida externamente. Não há uma força que faça com que ele queira algo sem ele querer. É até contraditório isso. Como se um homem quisesse fazer o bem e aí alguém colocasse uma arma na cabeça dele e forçasse ele a fazer o mal. Isso daí sim seria uma retirada do livre-arbítrio, porque ele faria algo contra a sua vontade. Isso acontece cotidianamente. Muitas vezes nós queremos fazer uma coisa e nós não podemos fazer por uma infinidade de limitações ou até mesmo debaixo de ameaça. Né? Acontece, por exemplo, no seu trabalho. Às vezes o seu chefe fala, se você não fizer dessa forma aqui que eu quero que você faça, você vai demitido. E aí você acaba fazendo de um jeito que você não quer fazer, mas você faz porque você prefere manter o sustento da sua família. Né? Então, você pode, de uma certa forma, dizer que a sua livre vontade ali foi, de uma certa forma, interrompida. Né? Mas nós não cremos nisso. A relação de Deus para com o homem ela é uma relação realmente de liberdade. Então, nós cremos que tudo que o homem faz ela é de livre vontade, ela é ausente de coação externa, e que, por isso, o homem é responsável por tudo aquilo que faz, porque ele não foi coagido, a não ser pela sua própria natureza. Então, a coação que existe, ela é uma coação interna, nesse sentido. Dado que o homem, quando nasce, ele nasce totalmente depravado e escravo do pecado, então ele é coagido pela sua própria natureza a sempre pecar. Então, ele escolhe livremente pecar, dada a sua natureza. Por quê? Porque ele é mau. Então, ele faz maldades porque ele é mau. E aí você não pode dizer, mas ele não pode fazer a bondade? Poder, em termos de potência, ele pode. Mas ele vai querer fazer o bem? Porque até onde eu sei, homens maus fazem o mal. Se eles fizessem o bem, eles seriam bons. Então, nesse sentido, nós defendemos o livre-arbítrio e negamos que esse livre-arbítrio ele seja supremo, ele seja independente e que ele possa anular ou tornar Deus ignorante, né? Ou possa suprimir algum plano divino. Aí sim, nesse caso, nós negamos. Né? Se Deus previu que algo vai acontecer, ou seja, que ele tem presciência, aquilo de forma alguma pode acontecer diferente. Então, assim, existe uma relação certa de consequência, ou seja, do evento que vai acontecer. Embora isso não anule
a natureza livre nem contingente da causa secundária, ou seja, da criatura que vai agir naquele momento. Então, é nesse sentido que nós cremos no livre-arbítrio. E a predestinação em si, porque nós temos que diferenciar a predestinação da determinação divina. São coisas diferentes. Alguns gostam de usar o termo pré-determinação, né? Ou pré-moção, né? Que é o termo mais técnico. O termo mais técnico é pré-moção divina. Né? Termo esse que você nunca vai ver usando na internet, coisa mais rara. Eu nunca nem vi. Aparece aí uma vez perdida com gente que leu meu livro, né? Mas eu nunca vi. Mas o termo técnico é esse, é pré-moção divina. Ou pré-moção física. Porque é um mover físico, realmente. Então, a predestinação, ela é somente no tocante à salvação. Não existe, por exemplo, predestinação para pecar. Porque a predestinação, embora quando você vai ler em Calvino, ele, hora ou outra, parece que ele usa esse termo, predestinação para condenar, por exemplo. Predestinação para ir para o inferno. Né? Ou reprovar. Você lendo o texto, no total, você vai ver que ele faz uma diferenciação entre uma predestinação e outra. De forma que, com o tempo, esse termo predestinação para coisas que são deméritos diante de Deus, ele foi abandonado. Então, nós temos ou uma pré-ordenação ou uma determinação. Os nomes são variados. Os nomes são variados. Essa predestinação, ela é anterior cronologicamente e logicamente também a qualquer atitude humana. Então, dado que Deus viu o homem caído, ele agora predestina esse homem a receber uma graça eficaz que vai ajustá-lo cognitivamente, porque ele perdeu esse ajuste cognitivo lá na queda. Agora, o homem que foi criado para se aproximar e para se voltar para o supremo bem, para o bem verdadeiro, que é Deus, ele agora, com o desajuste que ele teve cognitivo, ele teve esse desajuste cognitivo, desajuste no corpo inteiro, né? Mas estamos falando aqui da área cognitiva, que é o que guia a vontade, né? Ele passa agora a desejar bens aparentes, que não são bens verdadeiros. Esse bem aparente é o que nós chamamos de pecado. Que é aquilo que ele acha que é bom, mas na verdade é ruim. Por exemplo, o homem que ele fornica, ele não fornica pela fornicação, ele fornica pelo bem do prazer. O homem que ele não rouba pelo ato do roubo, mas ele rouba pelo bem da posse, daquilo que ele vai adquirir. Então é o que nós chamamos de bens aparentes. Ele viu um bem e agora aquele caminho que ele vai tomar, né, vai ser um caminho pecaminoso. De forma que o homem ele não se desajustou nisso. Ele ainda é ajustado a querer o bem. Só que agora ele perdeu esse árbitro, né? Ou seja, igual o juiz do futebol lá, que é o árbitro, né? O arbítrio de julgar bem aquilo que é o bem verdadeiro e aquilo que é o bem aparente, de forma que a vontade dele, agora desordenada, se apetece a coisas que não era para se apetecer, caso ele não tivesse. Então, quando o homem recebe essa graça eficaz, que alguns chamam de graça irresistível, mas o nome mais técnico é graça eficaz. Essa graça eficaz, ela reajusta o homem na sua cognição, que faz agora com que ele readquira aspectos que ele perdeu lá na queda. E aí agora, com a mente dele funcionando bem, ela vai começar a julgar e a desejar bens verdadeiros. E é por isso que, infalivelmente, ele vai se voltar para Deus. Por vontade própria, porque agora ele tem uma mente ajustada. Não é que forçou o homem, igual a gente vê nos memes de internet, né?
cara lá, o calvinista, o cara lá arrombando a porta lá, pá, arrombando a porta do coração e tal, né? Não, forçou mesmo, entrou com tudo. Não, não existe isso no calvinismo. Existe sim Deus reajustando as capacidades cognitivas desse homem e agora o seu juízo vai ordenar a sua vontade, que agora vai se apetecer para coisas boas, verdadeiras, e ele não vai ter mais a vontade de pecar. Ele agora, mesmo quando ele peca, ele vai se sentir mal. Vai ter um negócio errado. Isso aqui não é meu lugar. Ele vai começar a se sentir estranho. Não, peraí, isso aqui não é meu lugar, eu não sou daqui. Né? Vai começar a ter vazio existencial e ele vai, pouco a pouco, se afastando daquilo que contaminou ele. Ele vai, pouco a pouco, voltando àquele estado original lá de Adão, né? Que era junto com Deus. Né? Eu costumo dizer o seguinte, é como se tivesse Deus aqui e o homem aqui, e Deus fosse um imã e o homem um ferro. Então você coloca os dois aqui, eles vão naturalmente vão se juntar. Mas na medida que você coloca um obstáculo aqui na frente, eles vão estar separados o tempo todo. Estão separados o tempo todo. Esse obstáculo aqui é o pecado. São os desajustes. Na medida que Deus ele remove isso aqui, ó, o homem naturalmente vai se juntar. Naturalmente, veja bem, não forçadamente. Naturalmente ele vai se voltar para Deus novamente. Então, se a predestinação anula o livre-arbítrio, de forma alguma. Pelo contrário, a predestinação ela afirma o livre-arbítrio, porque ela liberta agora o arbítrio humano, que vai ter agora o poder de julgar aquilo que é um bem verdadeiro. E vai se aproximar dele, porque a vontade dele agora está ordenada para o bem pelo qual ele foi realmente criado. Como foi criado para adorar a Deus. Então, à medida que ele recebe a graça de Deus, que ele se ordena novamente, ele vai fazer exatamente aquilo pelo qual ele foi criado, que é se voltar para Deus. Muito bom. Alessandro Santana disse: Calvinismo explicado realmente mostrou o que é o calvinismo, como ele é, até para muitos que se achavam calvinistas. Sexta questão. Vamos lá. O calvinismo defende que Deus cria pessoas inocentes para ir para o inferno, né? Tem a questão dos réprobos, não é isso? Também? Que seria, no caso, seria isso? Esses réprobos serão pessoas que Deus condenou para o inferno, né? Pessoas inocentes para o inferno, pode falar sobre isso? Posso. Nem no supralapsarianismo, nem no infralapsarianismo, existe essa noção de que Deus cria pessoas para ir para o inferno. E nenhuma das duas. Embora o infralapsariano ele responda melhor essa questão. Então, primeiro, eu vou falar do posicionamento supralapsariano, que não é meu posicionamento, mas como eles respondem a essa objeção. E se você não achar a posição supralapsariana satisfatória, não tem problema, que eu também não acho. Mas, enfim, o importante é que eles não defendem que o Deus criou aquela pessoa inocente para o inferno. Né? Como eles explicam isso, aí já é outros 500, né? Mas, enfim, para o supralapsariano, existe uma reprovação negativa e existe uma reprovação positiva. Você não, eu te garanto, pelo menos até onde eu conheço, mas eu tenho praticamente 99,9% de certeza que você não vai encontrar em nenhum site na internet, nem na Monergismo, nem na João Calvino, em lugar nenhum, essas definições. E é por isso que vamos cair sempre em erro e vamos ver os próprios calvinistas ensinando que Deus sim criou pessoas para ir para o inferno. E isso está totalmente equivocado. Pode sim ter um calvinista ou outro, um perturbado da cabeça aí, entendeu? Que tenha distorcido a doutrina e tenha ensinado isso daí. Realmente, assim como tem deles aí que diz que Deus é o autor do mal e por aí vai. Mas besteira. Quem nunca falou uma besteira que atira a primeira pedra. Né? Então tem gente falando besteira e gente incentivando outros a falar besteira e eles não acreditam ser verdade. No final do ano, se Deus permitir, com a graça de Deus, vai sair uma tradução que eu estou fazendo do livro do Beza, onde eu vou estar... vai ser a tradução mais os comentários, que os comentários vão ser feitos por mim, onde eu vou estar explicando a posição supralapsariana de Beza, onde eu vou estar apresentando esse... Certo?
Então, existe aí uma diferença entre a reprovação e a condenação. A reprovação, tendo por muitos como reprovação negativa, e a condenação como uma reprovação positiva. A reprovação, isso no posicionamento supralapsariano, ela pode existir sem a previsão dos deméritos, ou seja, sem Deus levar em conta o pecado de forma alguma. A condenação, olha só, a condenação. Qual é a pergunta? Se Deus cria pessoas inocentes para serem condenadas, não é? A condenação nunca se dá sobre o inocente. A condenação, que é chamada também de reprovação positiva, ela sempre vai se dar sobre pessoas que pecaram. Nunca sobre pessoas que não pecaram. A reprovação negativa, ela é uma reprovação que não é Deus dizendo que aquele cara vai para o inferno. Mas ele é simplesmente um não eleito. Ele é um não eleito. Deus elegeu, e aquele outro ali, ele é um não eleito, mas ele não é um condenado. Ele não é um não eleito, ele não é um condenado. A base disso daí, que é uma base que eu acho forte, inclusive eu dou até o braço a torcer para isso daí, né? É o argumento da eleição angélica, né? Em que os anjos que foram eleitos, eles nunca caíram. Então, Deus não elegeu anjos pensando na queda. Simplesmente existiam os anjos eleitos e os não eleitos. Os não eleitos caíram. E os eleitos, eles nunca caíram, né? Ou seja, antes da queda, já existiam os eleitos e os não eleitos. Não eram os condenados, os não eleitos. Esses não eleitos, eles só são condenados na medida que eles, de livre vontade, eles pecam, eles caem, né? Na posição, como ser humano, Deus já tinha o seu povo eleito e os não eleitos. Na medida que a queda acontece, aqueles que eram eleitos, eles recebem uma graça eficaz e acontece esse mesmo processo aí, de livre vontade eles se voltam para Deus, enquanto os outros, por conta do pecado que foi adquirido na queda, que não de forçar o homem cair, mas o homem também cai de livre vontade, né? Torna todos aqueles homens responsáveis pelos seus próprios pecados, e por conta desses pecados, eles são condenados. Então, veja bem, não existe criação de uma pessoa inocente para ser condenada, né? Agora, vendo por esse aspecto, fazendo um reductio ad absurdum, né? Ou seja, levando o argumento às últimas consequências, você pode aí alguém objetar o seguinte: mas Deus já sabia que ia ter a queda e que essas pessoas iam ser condenadas, mesmo assim eles criou, né? Ou seja, trouxe elas à existência no tempo. Esse argumento ele é um argumento que ele não é um problema só nosso, ele é um problema de qualquer doutrina, porque em qualquer doutrina Deus já sabia quem seria aqueles que seriam condenados lá no fim, e mesmo assim ele trouxe todas essas pessoas à existência. Ele já sabia que mesmo aqueles que ele daria chance de serem convertidas, elas negariam e por isso seriam condenadas, que é o caso que acontece no arminianismo, né? A pessoa ela é condenada por negar Jesus, ela não nasce condenada. Então é um negócio interessante isso daí. Ela não nasce definitivamente condenada, ela é condenada quando ela nega, né? Já o calvinista não, a pessoa já nasce condenada. Ela nasce condenada por quê? Por causa do pecado adâmico. Ela nasce condenada por causa do pecado adâmico. Portanto, ela herda a culpa de Adão. Isso aí é algo que é interessante também. Mas por causa dessa culpa de Adão, ela vai também pecando mais e mais, e ela amontoa sobre si deméritos que vão fazer com que elas sejam condenadas justamente. Certo? Posição supralapsariana. No infralapsarianismo, nós removemos esse problema dessa reprovação antes da queda. Então, Deus primeiro cria, depois ele permite a queda, permite a entrada do pecado do homem, no homem, né, na terra, ele permite esse pecado. E aí, todos os homens agora já estão condenados. Então, Deus, se ele trouxesse a existência todo mundo, todos já iriam para o inferno.
Por culpa dele? Não. Por culpa do pecado adâmico. Deus não foi a causa eficiente do pecado adâmico. Ele simplesmente decidiu não impedir o pecado de Adão. Certo? Então essas pessoas elas já nascem condenadas. Elas já vão ser condenadas de qualquer forma. E a eleição, ela é, como já tinha falado antes, o mecanismo pelo qual Deus impede que a humanidade inteira vá para o inferno. Então Deus criou pessoas para ir para o inferno? Não, pelo contrário, né? Pelo contrário, ele criou pessoas ordenadas para si. Né? Mas na medida que ele decide não impedir a queda de Adão, todas essas pessoas livremente se lançam no inferno. Se ele traz essas pessoas à existência, e aí você diz assim, ah, mas Deus não deu nenhuma chance para elas, né? Nós não achamos que isso seja injusto, porque essas pessoas elas se condenaram livremente. E Deus não tem uma obrigação de dar qualquer pessoa, qualquer graça a essas pessoas, né, para facilitar que elas sejam salvas e tudo mais. Apesar de que a gente acredite que elas recebam sim uma determinada porção da graça e que elas rejeitem pelo seu próprio coração. Só que isso já é um outro aspecto. Né? Existe sim no calvinismo graças resistíveis, né? Que são chamadas graças suficientes. Elas são moções falíveis. Né? Existem uma infinidade de extra, né? Ou seja, elas não são ab intra, elas não vão realmente no fulcro da alma humana e fazem dá aquela quebrada lá e coloca o cano no lugar para passar água direito, entendeu? Ele não reajusta o homem realmente, né? Mas ela é uma graça real, tem poder salvador, mas o homem, dada a dureza do seu coração, ele vai rejeitar. Né? Mas isso daí, se tiver alguma pergunta dessa daí, eu posso aprofundar nesse aspecto também. Entendeu? Que torna o homem mais culpado ainda. Né? Mas a pergunta, né, que foi se Deus traz pessoas ao mundo somente para serem condenadas, essa pergunta ela não faz sentido dentro do calvinismo, principalmente dentro da sua vertente majoritária e oficial, por assim dizer, que é a infralapsariana. Muito bom, muito Ou seja, bom. a reprovação é sempre por previsão de deméritos. Agora, a eleição ela é sem previsão de méritos. Os méritos para serem salvos são adquiridos por causa da eleição, ou seja, eleitos para a santificação. Já a reprovação não, a reprovação é tendo em vista o demérito do homem na queda. Ou seja, ela não é incondicional nesse sentido. A reprovação é condicional. O que é incondicional é a eleição. Por isso que tem lá escrito lá, ó, eleição incondicional, nos 5 pontos. Não tem dizendo reprovação incondicional. Né? E aí o que acontece? Nós afirmamos assim, ó, nós somos eleitos incondicionalmente. Aí o arminiano vai entender o quê? Ah, vocês são reprovados incondicionalmente. Pô, mas eu falei foi outra coisa. Eu não falei reprovado incondicionalmente, eu falei eleito incondicionalmente. Né? A reprovação é dada por uma condição, ou seja, a queda e o pecado humano. Muito bom mesmo. Próxima pergunta, faltam só 4 perguntas. Sétima pergunta, Calvino defendeu que Deus era autor do pecado? De forma alguma. Isso aí está totalmente fora de cogitação. Né? Isso é dado uma má interpretação e uma falta de conhecimento dos nossos próprios adversários a respeito da teologia escolástica e a respeito da doutrina da providência como defendido por Calvino. Eu vou ler aqui uma citação de Calvino, só uma, porque eu posso deixar um link depois aí. Existe no meu livro aqui, eu acho que tem talvez é quase isso aqui, ó. Só de Calvino negando Deus autor do pecado. Mas eu vou ler uma que eu gosto bastante dela, que diz o seguinte: mas que Deus a ninguém tenta, abre aspas, mas que Deus a ninguém tenta, ele prova com isto, porque ele não é tentado pelos males, pois é o diabo que nos atrai ao pecado. E por esta razão, porque ele arde totalmente com o desejo, que o demente desejo de pecar, Deus, porém, não deseja o que é mal. Portanto, ele não é autor do pecado que nos é feito. João Calvino, série de comentários bíblicos, né, lá quando ele comenta a carta de Tiago.
Lá naquela parte lá onde está escrito lá, né? Que Deus não é tentado pelos males, né? Que Deus a ninguém tenta, né? Todo mundo conhece essa passagem, né? E Calvino se utiliza disso daí. Tem uma série de passagens, né? De Calvino dizendo, chamando, por exemplo, de sem vergonhas, ele tinha um linguajar forte, como o pessoal daquela época. Lutero era pior que ele, né? Ele tinha um linguajar forte, chamando de sem vergonhas, de pessoas sem escrúpulo, né? Aquelas que acusavam ele de defender que Deus era autor do pecado. Né? Calvino, em diversas ocasiões, ele afirma que o homem é autor do seu próprio pecado. Agora, o Sínodo de Dort, ele diz o seguinte, que afirmar que Deus é autor do pecado é blasfêmia. Então, confessionalmente, oficialmente, dizer que Deus é autor do pecado é uma blasfêmia dentro do calvinismo. No entanto, essa é a acusação preferida dos nossos adversários, né? Se eles lessem os nossos documentos, eles iriam ver que afirmar tal coisa é uma blasfêmia para nós. A segunda confissão helvética, ela vai mais longe, né? Ela vai dizer o seguinte, na seção 9, ele vai dizer o seguinte, ó, heresias. Ele vai definir o que é uma heresia, né? Dentro da seção de Teodiceia. Nessa questão, condenamos os maniqueus, os quais afirmam que o início do mal para o homem bom não foi de seu livre-arbítrio. Olha só, é condenada essa posição. Dizer que o início do pecado, que o pecado de Adão não foi pelo seu próprio livre-arbítrio, é uma heresia dentro do calvinismo. Está aqui no documento aqui, segunda confissão helvética. Né? Um dos documentos oficiais dentro do calvinismo. Então, quando você diz, não, Adão não tinha livre-arbítrio, não. Heresia. E o que mais você vê na internet é a gente falando isso daí. E, olha só, condenamos também os pelagianos que afirmam que um homem mau tem suficiente livre-arbítrio para praticar o bem que lhe é ordenado. Ambos são refutados pela Santa Escritura, que diz aos primeiros, Deus fez o homem reto, e aos segundos, se pôs o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Você pode ir na seção 9 lá, e você vai ver que dizer que a autoria do pecado veio de Deus, é heresia e também é blasfêmia. Talvez existam heresias que não sejam blasfemas, mas essa é uma que é blasfema. Ou seja, as piores palavras, os piores adjetivos, dentro da tradição calvinista confessional, é dado àqueles que negam o livre-arbítrio humano e que negam o livre-arbítrio humano e afirmam que Deus é o autor do pecado. Agora, como isso se dá? Primeiro, nós temos que fugir da proposição de Manes. Temos que fugir do maniqueísmo, de tornar o mal uma entidade separada de Deus. Que aí está o grande problema. Muitas vezes, nossos adversários eles caem no maniqueísmo. Eles tornam o mal algo totalmente separado de Deus. Como se Deus tivesse com os olhos tapados e o mal aconteceu fortuitamente. Digo, Deus deu liberdade ao homem, mas sem saber que o homem iria pecar. Apenas sabendo que ele poderia ou não pecar. Né? Basicamente é essa a objeção e essas afirmações que nós encontramos popularmente aí no nosso meio. Dizer, não, Deus deu a possibilidade só para Adão pecar. Mas ele poderia ou não pecar. Até aí, nós também acreditamos que Adão poderia ou não pecar. A questão é, quando Deus deu essa liberdade para Adão, dele pecar e não pecar, ele já sabia que Adão iria pecar? Essa é a questão. Então, se ele já sabia que Adão iria pecar, porque uma coisa é dar a possibilidade dele pecar e não pecar. A outra coisa é ele já saber qual vai ser a decisão de Adão. Se ele não souber, ele não é presciente. Eu não estou nem falando de decreto. Veja bem, eu não estou nem falando de decreto. Estou usando o conceito de presciência que é comum aos dois.
Deus sabe de todos os eventos futuros. Se Deus sabe de todos os eventos futuros, independente de como ele sabe isso, porque a discussão está aí, né? O calvinista vai acreditar que Deus sabe porque decretou, e o arminiano vai acreditar que Deus sabe porque viu, né? Que já é outro problema dentro do arminianismo, mas mesmo que seja porque ele viu, ele já sabia exatamente o que Adão faria. E aí Deus poderia decidir impedir essa atitude de Adão. Porque Deus pode impedir qualquer coisa. Está na onipotência dele. Deus pode impedir o homem de pecar. Nós vimos lá no caso de Abraão, quando ele oferece, praticamente oferece Sara para Abimeleque, né? Eu acho que é o rei. E aí Deus manda um anjo informar Abimeleque que, na verdade, ele estava ficando com a mulher de outro cara. Ele iria ficar com a mulher de outro cara. E aí Abimeleque vai e agradece a Deus por ter impedido ele de pecar. Ou seja, Deus tem o poder de impedir o homem de pecar. E ele poderia impedir Adão de pecar. Poderia. Mas a partir do momento em que Adão já tinha tomado a sua decisão no coração de pecar, Deus poderia ter impedido. Mas quando Deus decide não impedir, aí ele torna o evento certo. Porque aquele que podia impedir, não impediu. Então, essa decisão divina de não impedir Adão foi o evento certo. Note, não há uma ação sobre Adão. Não é o que nós chamamos de necessidade de consequência e necessidade de consequente. Não há uma necessidade sobre o consequente, ou seja, sobre Adão, sobre o autor do ato. Há uma necessidade agora de consequência, ou seja, do que vai acontecer porque Adão já decidiu fazer e aquele que poderia impedir não vai impedir. Então, vai acontecer. Então, embora o decreto, nesse caso, seja cronologicamente anterior a Adão, porque foi emitido lá na eternidade, ele é logicamente posterior à decisão humana, porque Deus já sabia que Adão ia pecar. Então ele decide não impedir. Então ele já levou em conta a decisão de Adão de pecar e também a sua decisão de não impedir. Quando Deus diz assim, ó, não vou impedir, é a mesma coisa que ele está dizendo, vai acontecer. Veja bem, o evento. Ele não disse, vou forçar Adão. Ele não disse, vou colocar Adão para pecar. Ele não disse, Adão querendo ir para o outro lado, não, é para cá, é para cá. Não é isso. Né? Ou seja, não há uma interferência no livre-arbítrio de Adão. Muito pelo contrário, ele deixou o Adão fazer aquilo que ele realmente queria fazer, que era pecar. Certo? Então, quando Calvino, quando os reformados falam que Deus decretou a queda, nós queremos dizer que ele tornou certo o evento ao não impedir a queda. Muito bom, muito bom. Pergunta 8. Nas Institutas da Religião Cristã, no livro 3, capítulo 23, seção 7, né, João Calvino, ele vai dizer o seguinte, João Calvino: Deus não só viu de antemão a queda do primeiro homem, e nela a ruína de sua posteridade, mas também as administrou por seu arbítrio. A pergunta é, o que ele quis dizer, então, com administrou, né, por seu arbítrio, né, a ruína da sua posteridade? Isso. Primeiro, eu quero fazer uma observação que esse texto está corretamente traduzido. Existe uma tradução que não existe no Brasil, mas que ela foi traduzida de um texto em inglês muito conveniente para os nossos amigos arminianos, muito conveniente, porque no Brasil não há essa tradução. Mas há uma tradução, uma só das diversas traduções em inglês, há uma que foi traduzida dessa forma, e eles pegam justamente essa tradução para poder nos acusar que está escrito que Calvino disse que pelo seu próprio prazer ordenou.
né? E não existe essa palavra prazer no original. Calvino escreve da exata forma como está aí. Pelo seu arbítrio, ele administrou. Arbítrio é o julgamento divino. Administração significa dizer que a permissão não foi ociosa, ou seja, que Deus estava no controle o tempo todo. Ele poderia impedir a qualquer momento. Aquilo não aconteceu como se Deus estivesse com os olhos tapados. Deus viu e não só viu, ele estava no controle, na administração do evento. Veja, isso não quer dizer que Deus forçou, né? E aí vem a palavra ordenou. Não pecar. Isso daí também é fruto da falta de conhecimento que nós temos da própria teologia medieval. Na teologia medieval, providência divina, ainda mais na ala que Calvino mais defendia, que era uma ala mais agostiniana, tomista, ordenar significa colocar as coisas em ordem. Significa o quê? É o contrário de desordem. É o contrário de randômico. É o contrário de aleatório. Quem acredita que as coisas acontecem de forma aleatória no mundo? São os ateus. São os ateus que dizem que acidentes produzem coisas boas, que existem coisas aleatórias no mundo, né? Aquele que é cristão, ele vai crer que todas as coisas que acontecem, elas acontecem ou por uma vontade ativa divina, ou por uma permissão divina. Ele não vai acreditar que existem coisas que acontecem independentes de Deus no mundo. Então, quando fala, olha só, a palavra providência significa exatamente isso. Ordenar todas as coisas a um determinado fim, né? Então, Deus ordenou Adão a fazer, não no sentido de que Deus preceituou Adão a fazer, ou seja, deu uma ordem legal, tipo, peque, vá lá e peque. A ordem legal de Deus não era essa. A ordem legal de Deus era que Adão não comesse do fruto. Agora, ele ordena Adão a fazer no sentido de que isso não aconteceu de forma fortuita, por acaso, mas de forma agora ordenada, de forma organizada, né? Porque Deus, como já falamos, muito antes já tinha decidido que não impediria o pecado de Adão, certo? Então isso acontece de forma ordenada. Então a própria dificuldade de interpretar Calvino, de não saber a diferença entre um concurso geral, entre um concurso particular, que Calvino chamava de providência geral, de ordenança especial, né? Você não vê, em hora alguma, ninguém abordar essa abordagem de Calvino, que eu fui encontrar numa obra chamada Contra Libertinos, que ela não existe em português, ela só existe em francês, né? Já passei por um mundaréu de gente aí, todo mundo que me pediu, eu passei essa obra, quem quiser ler, pode ler, né? Em que Calvino faz essas distinções entre a providência geral, a ordenança especial, ou seja, a providência particular, que há uma diferença naquilo que Deus permite, ou seja, que ele é somente causa acidental do evento, né? Acidental no sentido aristotélico, né? Não no sentido popular, de que como se a coisa acontecesse de forma como fosse um acidente, ou seja, se pegasse Deus de surpresa, mas acidental de que ele não é uma causa eficaz daquilo, mas ele é apenas um permissor eficaz, como falaria o próprio Augustus Toplady, né? Que por 500 trilhões de vezes escreveu que Deus era o permissor eficaz, mas John Wesley continuava, né? Era continuamente dizendo que nós calvinistas, em particular Toplady, defendia que Deus era todo pecado, enquanto ele dizia exatamente o contrário, né? Quem puder acompanhar o debate aí de John Wesley e Toplady, você vai ver que há uma insistência de John Wesley a tornar o Deus que Calvino e os calvinistas defendiam como se fosse o próprio diabo, quando nós estávamos afirmando, e o debatedor dele, direto, estava afirmando justamente o contrário. E aí, quem não está acompanhando o debate, o que ele faz? Ele lê só John Wesley e vai dizer, tá vendo? Pô, Deus calvinista é o diabo mesmo e tal, não sei o quê, né? Mas não sabe que os oponentes afirmaram justamente o contrário. Deus é o permissor eficaz e não
o causador eficaz, ele não é um inclinador daquela ação pecaminosa. Né? Então, existe o concurso geral, a providência geral, que é quando Deus apenas deixa a criatura manifestar a sua própria natureza e inclinação. E existe o concurso particular, que é quando Deus age na natureza desse homem, de forma que agora ele vai mudar o seu curso natural, como se ele seguisse a sua natureza antiga, e ele vai ser inclinado para outro lado. Esse concurso particular, ele só existe para evitar o pecado, só existe para evitar o mal, nunca para levar o homem a pecado. Até mesmo porque o homem já é caído, né? Ele já é totalmente depravado. Então, não teria necessidade de Deus colocar pecado no homem. Né? Sendo o caso de Adão, um caso à parte, que eu também explico aqui no livro. Né? E tem um artigo meu também que foi publicado na revista da Faculdade Presbiteriana de Curitiba, né? Onde são 33 páginas, onde eu explico exatamente como que Adão cai, mesmo sem ser depravado, segundo a visão calvinista. Bom, Maílson Marinho vai dizer: calvinismo explicado é o resgate do calvinismo clássico e o inimigo mortal dos espantalhos que são criados contra todas as linhas teológicas. Honestidade, incluindo os adversários, é um dos pontos altos do livro. Mais uma vez no final, você fala mais uma vez do livro aí que muita gente entrou depois, aí no final a gente termina você falando mais um pouquinho sobre ele, tá bom? Okay. Nona pergunta, vamos lá. Por que Jesus chorou e se indignou diante da incredulidade de Jerusalém, se ele mesmo decretou que eles infalivelmente o rejeitariam? Isso. No livro também é feita uma exegese desse texto, onde eu mostro que há um problema de interpretação quando se fala Jerusalém, Jerusalém, que matam os seus profetas. Né? A escritura, é só você ler o texto, você vai ver que Jesus chora pelos filhos de Jerusalém. Ele faz uma distinção entre os filhos de Jerusalém e aquela que seria Jerusalém. Quem seria Jerusalém? Jerusalém seria aquela que mata os profetas. No texto sinótico, paralelo ali, né, que é, tanto em Lucas como em Mateus é tratado, você vai ver que Jesus, no mesmo contexto, na mesma fala, né, na mesma situação, ele é ameaçado de morte por Herodes. Os fariseus dizem para ele que Herodes vai matar ele. E aí Jesus fala que Herodes é uma raposa e tal, né, aquilo todo, que já tinha matado João Batista. Por isso que é Jerusalém que mata os profetas. Já tinha matado João Batista. Já ia matar Jesus Cristo, que também se apresenta como profeta. Né? E aí depois Jesus Cristo passa o capítulo inteiro batendo nos fariseus. Por quê? Porque Jesus fala: foram os pais de vocês e foram pessoas como vocês que mataram os profetas lá no passado. Então Jesus define o que ele quer dizer com Jerusalém ali. São os fariseus, os homens maus, religiosos, maus, que Jesus também fala que são os filhos do diabo. Jesus também diz que eles são cegos que guiam cegos e que estão levando pessoas para o inferno. Então, Jesus está falando não não dos cegos, mas dos cegos que estão sendo guiados por eles. Jesus chora por essas pessoas que estão sendo guiadas por Jerusalém. Porque até então é Jerusalém que seria os governantes, que seria os fariseus, que estão impedindo os filhos de Jerusalém de ouvir a verdadeira mensagem. Né? Jesus chora não só por esse povo, né, que estaria se perdendo por não ouvir a verdadeira mensagem, como chora também por todos os profetas que foram assassinados. Né? Lembrando que João Batista era primo de Jesus. Né? E ele se refere a Jerusalém na pessoa do próprio Herodes, né? Que isso era uma coisa muito comum também na época, o homem ser a própria cidade. Né? Eu sou o Estado, né? São homens que eram o próprio representante da cidade, era chamado pela própria cidade. Né?
que que esses homens eram maus e assassinaram aqueles que eram verdadeiros homens de Deus. E aí você também vai voltar no tempo e você vai ver que sempre existiu os homens religiosos maus e sempre o povo judeu foi oprimido por homens do Estado. E aí você vai também observar que Deus sempre preservou aqueles homens que são seus. Paulo até fala, cita aquele exemplo lá dos profetas, dos 7.000 homens, né, dos homens que não se curvaram, né, diante de Baal e tudo mais. Né? Paulo vai falar sobre isso daí. Mas, enfim, um detalhe importante a ser adicionado é que Jesus chora pelos filhos de Jerusalém que estavam sendo guiados por cegos, por homens cegos. Isso aí é de chorar, realmente. Mas que cerca de dois meses depois ali, que foi a morte, ali já estava pertinho da morte de Jesus Cristo já. Jesus Cristo morre, ele ressuscita. Depois de uns 40 dias, tem o Pentecoste. O que acontece no Pentecoste? 3.000 pessoas em Jerusalém são convertidas. Aí depois você tem mais um tantão sendo convertidas. Aí depois você tem vira um looping. Vira um looping. Primeiro 3.000, depois 5.000, e depois não sei quantos mil. E aí várias pessoas vão sendo convertidas em Jerusalém. Judeus, que eram filhos lá daqueles homens que estavam sendo guiados, que eram cegos e estavam guiando os outros cegos. Né? Então, você pega o contexto total da Escritura, você vê que Jesus chora pelos filhos, mas que aqueles homens, eles não se perderam. Isso é importante lembrar. Eles não se perderam. Quem se perde? Aqueles que ele já dizia que era filho do diabo. Vós tem por pai o diabo. Está no mesmo capítulo. Vós tem por pai o diabo, que é o mentiroso desde o princípio. E você vai ter os filhos de Jerusalém agora sendo acudidos por ocasião da pregação dos apóstolos. Pouquíssimo tempo depois, papo de 2 meses depois, aquelas pessoas vão ouvir o evangelho, Jesus chorou. Elas não se perdem como muitas vezes os nossos irmãos arminianos eles costumam a querer ensinar, né? Que Jesus quis salvar e não conseguiu, não. Isso não é isso que diz o texto. Não é isso que diz o texto. O que o texto diz é que Jesus chora por causa dos homens maus, por causa dos profetas mortos, mas aqueles filhos de Jerusalém que Jesus quis salvar, eles vão salvos sim. Quantas vezes eu não quis ajuntar vocês, né? A pessoa de Jesus. Quantas vezes o próprio Cristo, a própria pessoa de Cristo, não quis pregar a esses homens e esses homens maus não deixaram? Né? É isso que Jesus fala. Quantas vezes a pessoa de Jesus ali na terra, terrena, a pessoa terrena, porque dentro dessa explicação toda que eu dei, ainda podem dizer o seguinte: não, mas o texto diz quantas vezes eu quis juntar vocês, mas eu não consegui, né? E aí o que é a leitura natural? Eu. Assim como Paulo diz assim, ó, não digo, não falo, não disse Jesus Cristo, mas disse eu, mas estou dizendo eu, né? Quando ele fala que é a questão do casamento, né? Não tem aquela passagem lá, né? Que lá do casamento e tal, Paulo fala assim, ó, não, isso não disse Jesus Cristo, mas disse eu, né? Ou seja, Paulo não estava dizendo que aquilo sai da cabeça dele, né? Ele está dizendo que aquele ensinamento está sendo trazido à tona agora, que Jesus Cristo, quando era vivo, não falou isso. Não falou isso. Da mesma forma, Jesus Cristo também fala, eu aqui na terra, várias vezes quis pregar a vocês, mas aqueles homens de Jerusalém nunca deixaram. Então, Jesus dá um choro ali de tristeza e de raiva por causa disso daí, mas por ocasião da morte, ressurreição e Pentecostes, todas aquelas pessoas que ele quis ajuntar foram ajuntadas sim. Então elas não se perderam, definitivamente não se perderam. Não houve uma falha do plano divino com relação à salvação daqueles que eles queriam salvar, que Deus queria salvar. Muito bom, vamos agora para a nossa última pergunta, que é a seguinte: onde a questão da expiação, né? Onde a Bíblia indica que Jesus deixou de morrer por alguém? Eu acredito que existem uma diversidade de textos, né? Mas que eles são
são interpretadas de forma dúbia, né? Uns vão dizer uma coisa, outros vão dizer outra. Mas, para mim, dentre uma quantidade enorme de textos, o texto mais forte que eu acho que tem é quando, lá em Efésios 5:25, está escrito assim: Maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou-se por ela. Esse texto, quando ele é apresentado para o nosso adversário, ele vai dizer o seguinte: ele vai apelar para a lógica desse último texto e vai dizer, não, o texto diz que Deus se sacrificou pela igreja, mas não está dizendo que Deus se sacrificou somente pela igreja. Né? E realmente, se você pegar só a última parte do texto, nós vamos entender, pode ser entendido isso aí, por exemplo, Jesus morreu pelas ovelhas, beleza, mas ele morreu somente pelas ovelhas? Né? Se Jesus morreu por todos, obviamente, vai estar incluído também a igreja e vai estar incluído também as ovelhas. Né? Essa é a objeção comum que nós recebemos. Mas o texto, ele traz o seguinte: maridos, cada um de vós amai a vossa esposa, assim como Cristo amou a sua igreja e sacrificou por ela. Né? E aí, depois, lá no 28, ele vai dizer o seguinte: sendo assim, o marido deve amar sua esposa como ama seu próprio corpo. A igreja é o corpo de Cristo. Só lembrando. Quem ama sua esposa, ama a si mesmo. De forma que, no texto, é só ir continuando a leitura natural do texto, que você vai ver que há uma relação entre você se entregar pela sua esposa, assim como Cristo se entregou pela igreja. Já a pessoa, se usa a mesma lógica, dizer Cristo morreu por todos e está incluso sua igreja, mulheres, aí está incluso minha esposa também, como se tivesse que morrer por todas as esposas e também a minha. Você entendeu? Entendi. Você vê que é só aplicar do mesmo texto ali, ó, você aplica a mesma lógica em um, aplica a mesma lógica em outro. Você vai ver que se Cristo morre por outro que não é a sua igreja, né, ele se tornaria uma adúltera. Né? Assim como eu não tenho obrigação nenhuma de entregar a minha vida pela esposa alheia. Quem tem a obrigação de entregar a esposa alheia tem o marido dela lá que vai se entregar por ela. Eu posso me entregar ocasionalmente? Talvez, entendeu? Mas não é isso que o texto está dizendo. O texto ele puxa para nós essa questão. Ó. Deus é a cabeça de Cristo. O próprio texto vai trazer essa sequência hierárquica. Deus é a cabeça de Cristo. Cristo é a cabeça da igreja. Assim como o homem é a cabeça da mulher. O homem é a cabeça de qual mulher? De todas as mulheres? Não. Só da mulher dele. Ele não é a cabeça de todas as mulheres. O homem é a cabeça só da mulher dele. Pô. Ele é chefe da casa dele. Ele não é chefe da casa dos outros. Então, da mesma forma, você vai ver, puxa a hierarquia. No mesmo texto, puxa a hierarquia. Deus é a cabeça de Cristo. Deus é a cabeça de... Existem vários Cristos? Não. É Cristo é a cabeça da igreja, que é a esposa. Aí o texto vai dizer o quê? Que assim como Cristo morreu pela sua igreja, você, marido, deve morrer por sua esposa. Quem é a noiva de Cristo? É a igreja. Então, para mim, o texto é claríssimo, claríssimo, que Deus, Jesus, no caso, morreu pela sua igreja. Assim como eu devo morrer pela a minha esposa. Não se aplica a lógica de que eu devo morrer por todas as pessoas e que minha esposa é somente mais uma no meio desse termo aí. Eu faltar esse amor especial que você deve ter por aquela que mora junto com você, por aquela que é um com você. Eu sou um somente com uma, eu não sou um com várias. Não há espaço para poligamia aí, né? Aí você vê Jesus falando, né? Aí olha só, vai rastreando. Lá aquele texto lá, em que Jesus diz que é um com vocês, assim como eu sou um com o Pai. Olha só, Deus é cabeça de Cristo, Cristo é cabeça da igreja. Cristo, né? Se tornando um com a igreja. Se torna um com a igreja. O marido se torna um com a mulher. Entende? Então é só ir rastreando. Aí você chega lá no julgamento, Jesus olha para os bodes e vai dizer: olha, eu nunca conheci vocês.
Aí você vê que o marido conheceu a mulher e Cristo conheceu a igreja. Eles se tornaram um. Né? E aí ele diz o seguinte, ó, como tu morreu pela tua mulher, eu vou morrer pela minha igreja. É fechadinho, é redondinho. Se você você sair daí, você quebra a corrente inteira. Como se não houvesse nenhum relacionamento especial entre Cristo e a igreja, e como se a nossa esposa fosse qualquer um. Né? Mas não, ela é alguém definido. Né? Ela não é separada. Né? Dentro desses textos, você pode encontrar vários outros textos dessa mesma natureza. Né? Então, eu acredito que esse texto é um texto muito forte, em que delimita ali que Cristo morre somente pela igreja. Ele não morre por todas as pessoas. Embora o sacrifício de expiação possa ser suficiente para salvar todos, né? Mas é eficiente sobre a igreja. Amém. Fechamos aí esse nosso bate-papo aí. Creio que a gente alcançou nosso objetivo aí de explicar bem aí, tirar as dúvidas, né? Responder algumas objeções ao calvinismo, tá? Quero convidar vocês que estão presentes hoje para estarem presentes também na semana que vem, onde eu vou trazer agora um opositor da ideia do calvinismo, né? Um arminiano que vai defender aí as ideias dele também, né? Com também mais 10 perguntas, enfim, né? Também convido vocês a estarem participando conosco, né, para vocês poderem ter o contraponto também. Né? Quero agradecer a presença de todo mundo, agradecer a sua presença, o Francisco. Muito obrigado aí pela sua presença, tá? Foi um prazer enorme aí ter você conosco. Foi uma benção, foi muito bom mesmo, muito bem explicado, muitos parabéns. Né? E quero deixar algumas palavras finais, né? Se quiser falar mais uma vez sobre tal, de repente não ouvi você falando no início. E também depois fazer uma oração para a gente terminar. Tudo bem. Esse aqui é meu livro. Tá? Eu indico para todo mundo que quer conhecer o calvinismo. Tá? Posso adiantar que a leitura não vai ser tão fácil, mas eu acredito que você é um homem inteligente, você vai... O homem que eu digo com H maiúsculo, né? Inclui uma mulher. Você é inteligente e, e vai entender isso daqui. Quero indicar também outra literatura que seria um complemento a esse livro aqui. Que esse aqui eu digo é como se fosse uma introdução ao calvinismo, nessa parte de providência divina, né? A liberdade humana, que é esse livro aqui do Richard Miller, né? Que é Vontade Divina e Escolha Humana. Se você ler esses dois livros aqui e depois você sair por aí afirmando as mesmas asneiras de sempre, eu vou entregar você. Se preocupe não, que eu nunca mais falo um pio. Mas o meu objetivo final, quando eu escrevi essa literatura aqui, não era trazer ninguém para o calvinismo. Não era converter ninguém. Certo? Mas, pelo menos, fazer com que aqueles que representam a nossa doutrina a representem corretamente. Se você conseguir entender o que está aqui, né? Se você conseguir entender o que está aqui, eu já vou estar muito feliz. Você não precisa ser calvinista. Você, por mim, você pode seguir aquela doutrina que a sua consciência decide abraçar, né? Que faz você se sentir bem em paz com a sua consciência. Né? Mas eu acredito que lhe trará paz também, se você é um homem de Deus, vai te trazer paz fazer uma representação correta daquela que não é sua doutrina. Porque fazer uma representação errada na doutrina, sabendo que aquilo ali está errado, é mentira, é pecado. E se você faz a representação errada de forma ignorante, né, podendo conhecer o que é o verdadeiro, você também está pecando, você está se omitindo, né, e está correndo o risco, de, às vezes, de ofender e de representar mal. Independente aí se os próprios calvinistas leigos fazem representações ruins da nossa doutrina, ok? Você pode adquirir esse livro nas minhas redes sociais. Você pode ir no meu site, que é www.calvinismoexplicado.com.br, e você pode também estar adquirindo na livraria Teologia da Reforma. Você coloca aí no Google Teologia da Reforma, vai aparecer a livraria, e você pode adquirir o livro por ela também. Ok? Pessoal, agradeço o Thiago, viu?
Eu fico muito feliz por esse espaço e que a gente possa estar dialogando aí no futuro aí para outros diálogos. Com certeza. Só esqueci de uma coisa. Pessoal, é só para falar das programações da nossa igreja, tá? Quarta-feira à noite a gente tem nosso culto noturno coletivo, né? A gente trabalhando a pregação expositiva em João, né? Sequencial. A gente está em João 1 ainda. Então, vá lá, participe, né, do nosso culto coletivo. Domingo, a gente está tendo uma série expositiva, né, das parábolas de Jesus. Né? Segunda a sexta, temos o nosso Café com Fé, que é uma live diária, que acontece às 4 horas, tá bom? Quinta-feira eu dirijo e estou falando sobre a vida intelectual do cristão. Terça-feira tem o nosso Café com Fé. No Café com Fé é dirigido, que é hoje no caso, né? Foi hoje. E é dirigido pela nossa irmã Iris, né? É o Desperta Débora, tá? E também costuma ter as lives toda segunda-feira, né? Nessa semana foi terça, com algum convidado para a gente bater algum papo sobre algum assunto relevante aí para nossa vida, tá bom? Então, é basicamente essa a nossa atividade. Eu pedi para o nosso convidado fazer uma oração final para encerrar. Pode ser? Pode sim. Senhor, meu Deus, meu Pai eterno, graças eu te dou, meu Deus, por mais esse dia. Graças eu te dou, meu Deus, pela vida. Graças eu te dou, meu Deus, porque tu tem dado a nós a oportunidade de aprender mais de ti, meu Senhor. Em nome de Jesus, venho te pedir a tua bênção, meu Pai, sobre a vida do irmão Tiago, sobre a sua igreja, Igreja Batista em Duque de Caxias. Em nome de Jesus, meu Deus, que o Senhor possa estar repreendendo toda obra do maligno, meu Deus, sobre essa igreja, toda obra do maligno sobre a vida do Tiago, e que o Senhor possa também estar abençoando cada espectador, cada pessoa que assistiu essa live, que o Senhor possa estar agindo nos suas mentes e corações para que eles possam ter entendido aquilo que foi falado aqui. Meu Senhor, abençoe o dia de amanhã, não deixe, meu Pai, todo um maledicente, e que o Senhor possa, meu Deus, estar nos guardando dia após dia. Tudo isso eu te peço, meu Deus, não por merecimento, mas pela tua misericórdia, meu Deus, que nos guarda dia após dia, nos preserva dia após dia. Amém. Amém. Mais uma vez, obrigado, Tourinho. Obrigado a todos vocês que estiveram presentes aí. Espero que tenha sido abençoador, assim como foi para mim. Uma bênção sua vida. Que Deus abençoe sua vida. Abençoe todos vocês aí. E até a próxima, pessoal. Então, tchau, tchau. Fique com Deus.